Olá, aluno e aluna das Ciências Agrárias. Vamos dar sequência na unidade 2, Política Pública Ambiental no Brasil. Aula 4, Legislação Ambiental. Então, como adequar a agricultura à legislação ambiental? É necessário a adequação de estruturas, mas nesse sentido também como que a própria prática produtiva ela se conscientiza sobre a importância da preservação dos recursos naturais. E aqui nesse sentido, como que as legislações elas impõem limites para a produção agrícola? São diferentes exigências, depende muito da região, né? São exigências distintas, o que gera desafio para os produtores em seu cumprimento. Tais normas, olha só, elas são impostas objetivando reduzir a poluição ambiental ou a destruição dos recursos naturais, mas visando promover a sustentabilidade econômica e a conservação dos recursos naturais. Algumas adequações exigidas pela legislação ambiental para a agricultura é a redução, vamos chamar, dos resíduos, ou uso correto, o descarte, no caso, das embalagens, né, de produtos como chamados agrotóxicos, ou instalação também, dou um exemplo para vocês, de painéis solares, né? Além da obtenção de certificados ou licenciamento ambiental, que nós vamos ver muito na próxima aula, quando a gente falar do Código Florestal. Então, aqui é importante de como que nós vamos perceber que o descumprimento das normas ambientais ela gera inúmeras complicações na agricultura. Ao contrário, o seu acato impacta em benefício ao produtor, como incentivos ambientais, isenção de taxas, acesso a medidas financeiras, direito privilegiado a subsídio, mas principalmente um nicho de mercado específico a partir do momento que a sua atividade produtiva ela recebe ou ela está licenciada ambientalmente. Para a gente pensar essa questão da legislação ambiental, como a gente tem discutido desde a unidade da aula anterior, é importante a gente olhar primeiro para a Constituição Federal de 1988. A Constituição é um marco importante no Brasil, porque ela incorporou a temática do meio ambiente e representou um avanço considerável na área ambiental. Eu diria para alguns autores que a Constituição Federal do Brasil de 1988 ela é influenciada já pelo relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, nosso futuro comum relatório Brundtland, que a gente mencionou na unidade 1. A nossa Constituição ela traz uma abordagem significativa no seu artigo 25, porque ali trata exclusivamente das questões ambientais, descrevendo primeiramente que isso é o que está escrito lá na Constituição de 88, no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Desse modo, percebe-se que os maiores objetivos da preservação ambiental são a qualidade de vida atual e a conservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Eu quero chamar a atenção também para a Lei dos Crimes Ambientais. É a Lei 9.605 de 1998, que estabeleceu as sanções administrativas e penais para as atividades que causam dano ao meio ambiente. E esse é o grande, eu diria, a grande inovação para a questão ambientais foi a promulgação da Lei de Crimes Ambientais. E aí é interessante porque dos crimes previstos pela lei estão os crimes contra a fauna, que diz respeito à caça, à pesca, à venda de animais silvestres, ou à criação sem autorização, os maus tratos em experiências e também a destruição dos habitats naturais, abrigos, ninhos, etc., dos animais.
A introdução de animais estrangeiros, de espécies exóticas, principalmente na fauna brasileira, também é previsto como um crime ambiental. A poluição é considerada crime ambiental se ultrapassar o limite imposto pela lei de forma que cause danos à saúde humana, cause morte de animais ou a destruição da flora no Brasil. Um aspecto que nós temos que atentar é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. No ano de 2000, a Lei 9.988, 9.985, desculpa, ela instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que constitui uma forma efetiva de preservação dos recursos naturais e da biodiversidade. E é interessante porque o Sistema Nacional de Unidade de Conservação ele vai estar dividido em estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestres. E aqui é importante que a gente entenda esse recorte, como que esse processo, a partir das unidades de conservação, proteção da biodiversidade dos recursos naturais, ele é pensado dentro da legislação ambiental brasileira. Quero chamar atenção também para o Serviço Florestal Brasileiro. A Lei 11.284 de 2006, ela vai integrar na estrutura do Ministério do Meio Ambiente o Serviço Florestal Brasileiro. E é interessante porque, ao mesmo tempo, é criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Essa lei ela vai dispor sobre a gestão das florestas públicas no Brasil. Essa lei de 2006. E em 2007, a partir da Lei 11.516, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, como eu tinha mencionado anteriormente na própria estrutura de descentralização da gestão ambiental no Brasil. Então, por que é importante a gente pensar a trazer essa discussão sobre o Serviço Florestal Brasileiro? Porque ele vai ser o grande responsável no Brasil sobre a gestão das florestas públicas, seja federal ou estadual. Sobre o Código Florestal, na próxima aula nós vamos detalhar mais sobre o Código Florestal, tá bom? Mas ele, desde 1984, já existia legislação no Brasil que vai reger a exploração dos recursos naturais. Mas em 1965, através da Lei 4.771, foi editado, vamos chamar assim, né, promulgado o Código Florestal, esse Código Florestal ele vai estabelecer todas as referências do ponto de vista para pensar, né, a preservação das áreas de preservação permanente, da reserva legal, as normas sobre proteção da vegetação. E a partir disso, dessa referência a Lei 12.651 de 2012, ela vai estabelecer um novo Código Florestal. E é esse novo florestal que nós vamos discutir mais detalhadamente na próxima aula. Esse novo Código Florestal, ele vai normalmente tomar as referências, né, ele vai estabelecer essas áreas de preservação permanente, ajustando, inclusive, dentro desse dispositivo, um novo entendimento para os limites de área de preservação permanente, de reserva legal, as normas gerais sobre proteção da vegetação, além do controle da extração e, principalmente, aqui, a origem de todos os produtos florestais, dialogando com o Serviço Florestal Brasileiro, né? Se tornando, vamos perceber, vamos entender dessa forma, como um marco legal vigente acerca do tema. Para nós vai ser super importante a gente discutir, detalhar melhor o Código Florestal, porque ele tem a ver principalmente como ele vai, esse dispositivo, normatizar principalmente toda a ação relacionada aos imóveis rurais, ao licenciamento das atividades produtivas dentro dos imóveis rurais no Brasil e na Amazônia. Olá, alunos e alunas, chegamos ao final de mais uma aula. Vamos dar continuidade na próxima aula sobre o tema do Código Florestal Brasileiro. Nós vamos abordar as principais mudanças em relação ao Código Florestal de 1965.
que esse novo código de 2012 ele está trazendo, destacando as novas regras e limites para a conservação das áreas de preservação permanente, as chamadas APP, Reserva Legal, Cadastro Ambiental e o Programa de Regularização Ambiental. Até a próxima aula.